A aula de hoje será figuras lineares planas e espaciais. Vamos conhecer o mundo dessas figuras, conhecer a diferença que há entre elas e a natureza matemática que elas possuem. Então vamos lá. Temos aqui uma situação que eu gostaria de perguntar a vocês. Como fazemos para medir essa linha? Bom, gente, vocês estão vendo aí uma linha e o que vocês utilizariam para medir ela? Aí você deve estar pensando, posso utilizar uma régua, posso utilizar uma trena ou uma fita métrica ou qualquer outra forma de medir comprimento. É comprimento que a gente pode utilizar para medir essa linha, com uma ideia abstrata que a gente utiliza numericamente, né, para medir essa linha. Agora vejamos essa outra situação. Como fazemos para saber qual linha é maior, a linha A ou a linha B? O que você acha? Sem sombra de dúvida, você deve estar pensando que é a linha A que é maior, correto? Mas o que você utilizaria, que instrumentos você utilizaria para medir? E o que você faria depois? Aí você certamente utilizaria uma régua, uma trena, uma fita métrica e mediria aqui o comprimento, medir o comprimento dessa linha aqui, certo? Medir o comprimento dessa outra. E depois que você saber o valor desse comprimento, você vai saber qual representa a numeração maior, correto, gente? Bom, galera, a gente está utilizando nesse momento uma forma de analisar, de medir uma certa dimensão, que é a dimensão comprimento. Essa dimensão nós chamamos de dimensão 1D, que é analisada, que é medida por meio do comprimento. E aí vocês podem ver aqui que nós temos um segmento de reta, beleza? Uma linha, né? Uma linha que tem início e tem fim. Claro que ela pode assumir vários tamanhos, tamanhos pequenos, tamanhos grandes. Mas percebam que na dimensão 1D, os corpos, na verdade, os objetos, as figuras, só assumem esse formato de linha. Ou seja, de uma certa forma, essa é uma maneira de medir as coisas, para falar a verdade, se a gente for analisar. Aí a gente pode analisar diversas situações do cotidiano em que a gente analisa por meio da dimensão 1D. Quando a gente vai medir o comprimento de um peixe, quando a gente vai medir o nosso comprimento, a nossa altura, a gente está analisando nesse momento a dimensão o quê? A dimensão 1D, tá? Essa é a primeira dimensão que a gente vai estudar hoje, que a gente estamos estudando, na verdade. Bom, agora vamos analisar essa outra situação. Qual retângulo é maior? Baseado na forma de medir anterior, é possível utilizá-la para saber qual retângulo é maior? Vejam só, gente, nós temos aqui dois retângulos, correto? E aí, se você perceber, eles possuem o mesmo comprimento. Olha, esse aqui mede 4 centímetros, está até dizendo bem aqui, ó, 4 centímetros. E esse aqui mede 4 centímetros também. Claro, bem aqui, né? Pronto. Esse bem aqui, pronto. Esse aqui mede também 4 centímetros. E aí, quem é maior? Mas eles têm o mesmo comprimento, gente. E aí, eles são iguais? De forma nenhuma, né? Você deve estar pensando, professor, é o retângulo B. Porque aqui, além do comprimento, ele possui uma coisinha aqui maior em relação a esse outro. Ele possui esse tamanho aqui, ó, dessa outra medida aqui, que é maior que essa outra medida aqui, ó. O que é isso, gente? Isso aqui é o que chamamos de largura, beleza? Vou colocar um L bem aqui, que é a nossa largura, ok? E aí você deve estar percebendo que além de você considerar o comprimento aqui, você considera também quem? A largura. Então quer dizer que além do comprimento nós temos uma outra forma de medir, uma outra dimensão? Sim, gente. Agora nós temos uma segunda dimensão que estamos estudando, estamos utilizando para medir o comprimento e a largura, tá? E além da largura, quando a largura surge, ela abre as possibilidades de criação de figuras semelhantes a essas aqui que vocês estão vendo. Figuras que possuem superfície. Vejam só, as figuras de duas dimensões, ou seja, de comprimento e largura, elas possuem isso aqui, ó,
elas possuem superfície. Essa superfície aqui, ó, que você pode tocar, que você pode movimentar, que você pode perceber que é um preenchimento em torno desse setor bem aqui. Ou, em outras palavras, essas figuras de duas dimensões, elas possuem área. E aí você pode estar percebendo, certamente lembrando, que existem várias figuras que possuem área, que são figuras de duas dimensões, como o triângulo, ó, o triângulo pode ter uma área aqui, ó, dentro, né, gente? Uma área. Assim como o círculo, assim como o retângulo, assim como essa figura aqui, né, gente? Assim como essa figura aqui, que assume esse formato aqui deitado, né? Deitado na mesa. Bom, esse formato aqui, ele é um formato interessante porque ele indica o que chamamos de plano, certo? Porque eu queria dizer o seguinte para vocês: se você pegar essa reta aqui, ó, aqui nós só podemos utilizar a dimensão 1D, a dimensão comprimento, certo? Mas se eu fizer várias linhas, ó, vários comprimentos, várias linhas, você vai perceber que vai acabar formando o que, gente? Vai acabar formando essa figura aqui. Por isso é comum que a gente diga que isso aqui é um plano, certo? E que esse plano é formado por infinitas retas. Então, galera, é esse o significado da ideia de plano, uma figura que possui área somente, superfície, e que está no âmbito, no espaço, na área da dimensão 2D, ou seja, no espaço, ou melhor, no plano bidimensional, beleza? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse conhecimento também. Agora a gente vai tratar desse outro problema, que é o seguinte: qual caixa é maior? E aí? Agora nós temos uma situação onde você tem comprimento, largura. Comprimento e largura são as mesmas medidas, gente. Olha só. Vejam somente essa área aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Se você olhar somente para esse retângulo aqui, ó, e para dessas duas figuras, dessas duas caixas, vocês vão ver que esse retângulo aqui que eu marquei possui o mesmo comprimento e largura em relação a esse e em relação a esse, olha. Mesmo comprimento, 4 centímetros, 4 centímetros. Mesma largura, 2 centímetros, 2 centímetros. E aí, galera, qual vocês acham que é maior? Os dois são iguais, por acaso? Não, né, gente? Você deve estar percebendo que a caixa B certamente é a maior, correto? Você já deve ter percebido que a caixa B é maior. Mas por que você acha que é maior? Que elementos você considerou a mais, algo a mais do que o comprimento e largura, para afirmar que a caixa B é maior? Que elemento a mais você considerou? Você considerou essa aqui, né? Olha. Beleza? Você considerou essa espessura. Você considerou essa profundidade. Beleza? Então, ó, nós temos a dimensão comprimento, a dimensão largura e essa outra dimensão que surge agora, que é uma nova forma de medir, uma outra maneira, um outro direcionamento de medir, que agora nós podemos chamar isso de profundidade, às vezes também podemos indicar como espessura, mas enfim, você deve ter entendido aí o significado. Então, se você medir as espessuras aí, vai perceber que a caixa B é maior e que a caixa A é menor. Em outras palavras, você considerou o âmbito tridimensional. Você considerou, além da dimensão comprimento, a dimensão largura e agora a dimensão o quê? Espessura, ou como nós chamamos bastante na matemática como profundidade. Vejamos aqui agora as figuras tridimensionais, as figuras 3D que possuem 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade, tá? Então, olha só, nós consideramos 3 dimensões, beleza? Agora, se você perceber, as figuras 3D, elas possuem 3 dimensões, claro, comprimento, largura e profundidade, mas elas têm uma coisa em comum em relação às figuras bidimensionais, as figuras no âmbito 2D. Elas possuem algumas áreas, né? Olha só, essa área dessa face aqui, né? Lembram daquilo de área? Aquela superfície que tem aqui? Pois é, aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Pronto. Essa área bem aqui,
ela possui superfícies, áreas laterais, mas elas têm uma outra coisa além de área. Elas possuem preenchimento dentro. Imagina isso aqui como se fosse uma caixa. Elas possuem uma quantidade, uma capacidade de armazenar coisas aqui dentro, que nós chamamos, na verdade definimos esse preenchimento aqui dentro como volume. Então, além delas terem áreas aqui, ó, na superfície aqui, áreas laterais, áreas na parte de fora, lá dentro possui o que? Volume. Então, figuras bidimensionais, olha só, figuras unidimensionais de 1D possuem somente comprimento. Nas figuras de 2 dimensões possuem comprimento, largura, mas possuem também área, tá? Área, certo? Ah, professor, mas e aquele triângulo lá? Não é comprimento e largura, né? Fica difícil, mas tem área, entendeu? Entendeu, pessoal? Tem área. E se tem área, é 2D, tá? E se tem somente área, né? Somente área. Porque esse aqui, ó, figura 3D, além de ter área, certo? Possui também o que, galera? Volume, que é o preenchimento daqui de dentro dessa figura 3D, dessa figura tridimensional, dessa figura que nós podemos chamar de sólido geométrico, beleza? E outra coisa também, se você perceber, eu tinha falado antes que isso aqui é o formato de um plano, certo? 2D é o formato de um plano, que é formado por infinitas retas semelhantes a essa, beleza? Isso aqui, ó, essa figura tridimensional parece ser formado por vários desse daqui, ó. Vários desse daqui podem ser agrupados bem aqui, ó, um em cima do outro. Um plano aqui, né? Ó, um plano aqui. Aqui não tá bacana o meu desenho, mas acho que deu para você entender. Outro plano aqui em cima, certo? Outro bem aqui em cima, e se você for perceber, é como se você colocasse uma lajota, né, uma em cima da outra, de modo que chega-se a um momento em que forma uma coisa mais semelhante a tipo um cubo, né, gente? Tipo um paralelepípedo ou um prisma, né? Um sólido geométrico, uma figura de 3 dimensões, beleza? Acho que você deve ter entendido aí o raciocínio. Então, isso aqui, ó, figura de 3 dimensões, são formados por vários planos, né? Vários planos desse aqui, que nós definimos isso agora como sendo espaço, tá? Espaço. Então nós temos aqui um segmento de reta, né? Nós temos aqui um plano e aqui nós temos o que? Um espaço. Falou em espaço, você já pensa em uma figura semelhante a essa. Você já pensa em uma figura tridimensional. Tudo bem, gente? Então, esse é o raciocínio que eu gostaria de ter trabalhado. Aqui, ó, só recapitulando. Aqui, ó, somente comprimento. Aqui, comprimento, largura e que juntas formam o que? A nossa área, certo? Todas as figuras que têm somente área, nós dizemos que são figuras bidimensionais, como quadrado, triângulo, retângulo, assim como outras, tá? Que possuem área e que, por isso, são consideradas bidimensionais, 2 dimensões. Essa aqui tem comprimento, largura, também tem algo chamado profundidade, né? E que juntas formam o que nós podemos indicar como volume. E toda figura que tem volume, já podemos dizer que é uma figura tridimensional, 3D, beleza? E que também pode ser considerado como um espaço, né? O nome. Bom, gente, nós temos aqui algumas situações que eu gostaria que você tentasse pausar o vídeo e tentar perceber, responder essa pergunta com base nessa imagem. Quais figuras aí são 1D, 2D e 3D? Se você deve ter percebido aqui, ó, essa linha aqui, ó, já se sabe que é 1D, uma dimensão, que é a dimensão comprimento. Além dessa reta, tem algumas outras retas aqui, né? 1D também, 1D e 2D, pessoal. Figuras bidimensionais, figuras 2D, onde é que tem? Olha aqui, ó. Temos uma aqui, outra aqui. Todas que possuem área, somente área, nós podemos dizer o quê? Que são figuras o quê? Bidimensionais, olha só. É como se fosse um desenho, né? Um desenho pintado aí na mesa, né? É esse o formato das figuras bidimensionais que possuem área, né? Olha, possuem superfície somente. Mas quando elas extrapolam essa superfície um pouquinho mais para cima, nós temos figuras como essa, olha. Essas aqui já são o que, gente? Tridimensional, né, gente?
tridimensional, comprimento, largura, profundidade. Ó. Então, essas figuras aqui, ó, tem também volume, e se tem volume, pode até não ter algo semelhante a comprimento, largura e profundidade, mas se tem volume, então são tridimensionais, como este aqui, né? Ó, este aqui, beleza? Ó, tem volume, né, gente? Não fica somente limitado a um desenho na mesa. Ele tem essa altura também aqui, ó, se você perceber. Tem até sombra, né, gente? Como se fosse uma taça na vida real, beleza? Como se fosse uma figura na vida real. E quando eu falo vida real, você já deve ter percebido que a vida real, você encontra vários objetos que possuem volume. Nós, por exemplo, somos seres, o quê? Tridimensionais, pois temos o que, gente? Volume, né, galera? Então, olha só, mais uma figura aqui, ó, tridimensional, tridimensional, tridimensional. Todas essas figuras pretas são tridimensionais, né, gente? Possuem volume.